Doutora Joana, diante dos casos que você traz para os seus alunos, você observa os motivos da maior causa das separações? A gente observa, na prática, que hoje, que atualmente, os maiores motivos de separação, porque antes, tradicionalmente, os maiores motivos de separação eram infidelidade, né? A infidelidade sempre foi, digamos assim, a causa de uma separação. Inclusive, por conta da infidelidade, se, inclusive, atribuía a guarda a outra pessoa, né, ao cônjuge fiel, justamente porque quem deu causa à separação seria o cônjuge infiel. Hoje, não mais se tem essa atribuição de culpa pela separação. Porque hoje outros motivos surgiram, né, como causa de separação. Por exemplo, o que mais se percebe, que se vê na prática dos casos de separação e divórcio, é a própria incompatibilidade de gênios. Por quê? Porque a mulher, tradicionalmente, ela tinha um perfil de paciência, um perfil de tolerância, o que, atualmente, com todas as transformações que houveram do século XX para o século XXI, que a mulher conseguiu seu espaço na vida profissional, na própria relação familiar, que ela deixou de ser apenas a encarregada pela criação e educação dos filhos e passou a também ser provedora e mantenedora, né, muitas vezes. Então, hoje, o que se observa muito, além da infidelidade que ainda existe como causa, mas a incompatibilidade mesmo de gênios, porque a mulher não mais tem a paciência, a tolerância que ela tinha, né, no passado. E antes também não existia a questão da independência financeira, né? Então a mulher ficava muito dependente disso também. Justamente por conta, como ela não tinha independência financeira, ela era mais paciente e tolerante. Quando ela conseguiu... Sofredora. Né, não tinha para onde correr. Quando ela conseguiu ocupar esse lugar, né, aí ela passou a ter mais coragem. Isso. Né? Isolda, tem muita violência pelo fato da mulher dizer não a um homem. Que mensagem que está sendo passada para as mulheres, para as adolescentes, para as mulheres que estão pensando, né, em encontrar um amor? Assim, é um assunto até um pouco complexo, né? Assim, não dá para a gente mensurar, para a gente dizer realmente de onde é que inicia, por que tem tantas mulheres que aceitam, né? Um relacionamento com opressão não vale a pena, não é bom. Então, o que é que está motivando isso? Eu, como mulher, eu acho que cabe mais assim, uma reflexão nossa mesmo. Eu, como mulher, a minha autoestima, como anda? Eu mereço realmente um relacionamento assim? Vale a pena eu ficar num relacionamento assim? E a gente sabe também que tem outros fatores, né? E apesar de toda a independência financeira que nós temos, apesar da mulher estudar e tudo, tem também a questão psicológica, a questão moral também. Apesar de tudo, ainda existem muitas famílias conservadoras, a gente sabe disso. E apesar de todos os avanços que nós já conquistamos, nós sabemos que nós ainda somos muito oprimidas pela sociedade, como a doutora falou, patriarcal. É fato, infelizmente. Então, se não fosse assim, não existiria mais violência contra a mulher, assim, que é um absurdo, é uma coisa inconcebível no mundo de hoje, assim, um ser achar que pode oprimir, matar, bater, espancar, e o outro viver naquela vida servil. Então, é muito complicado isso. Tem a Lei Maria da Penha, né, que ela trouxe muitos avanços. O movimento feminista sabe que muitas mulheres silenciam diante dessa violência. Voltando um pouquinho para o que a Joana e a Isolda falavam, né? Padrões comportamentais vão para o casamento. Aquela mulher, que a gente sabe como é que nós fomos criadas, e aquele homem, que foi criado diferente, né? E achando que pode tudo e a mulher não pode. Então, é um dos problemas que provoca a violência doméstica. A mulher conquistou um espaço, nós mulheres conquistamos muitos espaços, a maioria de nós não vai querer ser espancada, ser estuprada, ser obrigada a fazer coisas que eu não quero fazer,
para segurar um casamento. Ninguém vai querer mais fazer isso. Por isso que se dá muito as separações. E a violência doméstica, ela vem nesse trilho, né? Os homens com problemas sexuais, inclusive, né? Tem uma pesquisa que diz que nossos homens brasileiros, na idade de 24 a 40 anos, 30% tem problema de ereção. É um problema sério, que tem a ver com a questão social, mas aí vai desembocar onde? O problema masculino? Nas mulheres casadas, né? Nós soubemos, quando a AIDS ainda era uma doença incurável, que matava as pessoas, que ela entrou no Brasil de uma forma, mas que hoje ela se encontra heterossexual e casada, feminina. E tem muitas a maioria idosas das também. mulheres que contraem AIDS são casadas. Quer dizer, são obrigadas a manter uma relação sexual com um homem que ela não confia. Então, a Lei Maria da Penha, ela chega no nosso país nessa ebulição de sentimentos, de vontades, numa relação de casamento com problemas, e a Lei Maria da Penha não foi uma construção do nosso país, das mulheres nem dos homens, foi uma imposição que o Brasil recebeu por conta da Maria da Penha, que denunciou aquela violência dela, né? E ela não está sendo aplicada na sua essência. Efetivamente, a Lei Maria da Penha ainda continua no papel. O que acontece num país desse? Que nós estamos com um monte de problemas. Os homens se sentiram mais fortalecidos com a não aplicação da Lei Maria da Penha. É como se fosse assim, bom, vocês não têm para onde correr. Não é? Isso que agora que as mulheres têm a sua profissão, elas saem do casamento. Mas, enquanto está dentro, é o mesmo fora, porque com namorados, com ex-maridos, vão lá e matam suas mulheres. A Lei Maria da Penha, ela não conseguiu ainda trazer essa violência doméstica para que a sociedade olhe e diga, não, as mulheres têm que ser respeitadas, porque se assim fosse, tinha diminuído a violência e não diminuiu. Nesses últimos anos da Lei Maria da Penha, a aplicação da Lei Maria da Penha, a violência aumentou. Aumentou as denúncias, mas aumentou também a violência, inclusive com crimes hediondos, que nós vimos aqui no Piauí, em Teresina. Mulheres serem assassinadas, terem sua vagina arrancada, colocada na boca, serem esquartejadas. Isso é um absurdo, é inconcebível. E uma lei que ela não... A lei é maravilhosa, mas ela precisa ser aplicada realmente. Eu percebo que precisa da prevenção, a educação desde a infância. Isso, esse é um problema, que nós acabamos de ver a Câmara de Vereadores retrocedendo de forma terrível com a questão da educação municipal. Excluiu o termo gênero e diversidade da escola. Diversidade, excluiu o termo LGBT. Como é que essa escola vai se confrontar com essa família totalmente diferente? Então, não pode, a casa que legisla não pode ser relevante a questão da religião. Porque era o que estava sendo colocado lá, nem religião católica, nem outra religião, ela pode predominar na lei. A lei é para todas as pessoas. E tem pessoas que não têm religião nenhuma. E tem pessoas que são lésbicas. Somos e tem um pessoas país que são laico, homossexuais. né? Nós somos um Estado laico. E a própria Constituição Federal garante a isso. liberdade de opção sexual, filosófica, religiosa, de Tudo. crença. Aí nós então, não temos- se admite, nos dias de hoje, qualquer tipo de discriminação. Mais uma vez, a gente vai ouvir o Youssef Lago e, no bloco seguinte, nós vamos ver uma matéria com Fabiano. Ele é separado e cuida muito bem de sua filha. Chico, meu amigo, não fume mais não. Vou dizer pro Zito que é você, meu irmão. Chico, meu amigo, não fume mais não. Oh não, oh não. Vou dizer pro Zito que ele contratou o negão doidão. Yeah. Você não me disse que fumava, ô velho.
Isso não combina contigo não. Joga a bagana pra lá. Isso não combina contigo. Deixa o cabelo enrolar e bebe tua montila, ô Chico. Joga a bagana pra lá. Isso não combina contigo. Viver fumando não dá. Vê se deixar disso, ô Chico.